Olá pessoal, meu nome é Maicon Peters, eu tô aqui de volta ao canal pra gente falar sobre espiritualidade, expansão da consciência, autoconhecimento. Se você gosta desses temas, se inscreva, porque todo dia, a partir das 11h30 da manhã, um vídeo novo para você trabalhar a sua vida interior, fazer o autoconhecimento e sair dessas amarras que a sociedade às vezes impõe, né? Que a gente entra no que é certo, no que é errado, que afasta da verdade do nosso ser, que afasta do nosso real contato com o espírito, com o nosso melhor. Essa semana eu estou falando sobre sexo e espiritualidade. Um tabu porque quando a gente começa a ter uma visão de sexo, às vezes não se mistura com espiritualidade, ou até quando a gente é bem resolvido com isso, mesmo assim a gente cria várias fantasias do que é certo, o que é errado, do que não pode, segundo tal doutrina, ou segundo tal religião, enfim. Várias besteiras que a gente entra na cabeça e esquece do contato real, da nossa verdade. E essa semana eu quero tirar algum desses dogmas. Hoje eu vou falar de um deles, um dos maiores, na minha visão um dos maiores, masturbação. Isso, masturbação, quanto isso é um problema. Isso já é até visto, mesmo que você não está muito às vezes na espiritualidade, isso já é visto até como algo feio, né? A gente volta aqui na nossa herança cristã, né? Que a gente coloca muito, sexo não é para o prazer, sexo é para procriar, sexo é para reproduzir, né? Para estar ali no símbolo dentro do casamento. Então você não pode ter prazer. O prazer só, pior. E quando a gente fala disso com espiritualidade, aí entra mais ainda, porque muita gente fica aí com vários medos sobre o que eu posso, o que eu não posso. Eu posso me masturbar realmente? É algo natural? É algo que eu estou errado? Né? Será que eu estou ali em comunhão com vários espíritos obsessores e de repente eu estou mal nisso? O que pode e o que não pode? Esse é o problema, gente. Quando a gente entra nessa fantasia toda, vê como sujo. Olha como a gente observa aquilo como sujo. Ninguém assume que pode se masturbar. É raro as pessoas se assumirem a masturbação, é raro as pessoas se sentirem muitas vezes em paz com o seu próprio corpo ao ponto de se masturbar. Né? Eu me masturbo. Então você até faz, mas no fim fica às vezes aquela culpa na cabeça. Olha lá. A culpa vem, não deveria, não sei o quê. Né? E quando você começa a fazer uma leitura mais religiosa, até espiritualista, mas ainda está enfincada ali, né? A questão da culpa religiosa mesmo, você fica com culpa, você já acha, começa a criar várias fantasias do que não pode. E não tem nada a ver. Masturbação não tem nada a ver, é algo totalmente natural. É natural, nossa, a gente tem o corpo tem sua inteligência, ele tem as suas vontades. E você trabalhar a sua sexualidade, você trabalhar essa energia em você, é natural. Na hora que você trabalha aquela energia da Kundalini, e ela refaz vários, em questão bioenergética, energética, ela se refaz ali, muita coisa, né, do seu corpo, que é ótimo. É lógico, quando é duas pessoas, a troca energética num relacionamento, numa relação sexual é imensa. É imensa, é imensa. As pessoas não têm ideia de quanto é. Quando você faz só, você entra ali no erotismo, na sua fantasia, né, e faz, e é totalmente diferente. Tanto que a sensação é diferente de ter um orgasmo se masturbando e ter um orgasmo na hora que você está com outra pessoa. A troca energética é outra, não tem a troca energética, para ser sincero, né? É só com você, então você sente aquilo ser bem menor. Mas em questão de ser errado, de ter alguém ali, de ter outros espíritos, de não poder, que não é certo, não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Eu vou começar a falar. Michael, como que não tem nada a ver? É sim, e os espíritos obsessores, eles existem. Tá? Vou te falar, provavelmente existe. Provavelmente, às vezes, você até se liga. Como que eu me ligo? Você começa a perceber quando você fica muito no sexo mental.
E hoje em dia o sexo mental é um dos maiores fatos. É uma das que mais acontece as pessoas estarem no sexo mental. Ela não está no sexo sensorial, no sexo ali no corpo. Ela está só na mente, só na fantasia do que ela está criando. Né? Ela quer só ela ter prazer. Porque o sexo é a troca de prazer ali entre duas pessoas. Não, ali ela não quer se preocupar em ter prazer. Porque aí entra outra questão. Né? A gente entra no quê? O sexo mental, eu só tenho prazer e eu não preciso me preocupar em dar prazer para o outro. O homem ele entra naquela coisa de que tem que ter uma performance maluca, aguentar não sei quantas horas ali sem ejacular, né? Aquela coisa não pode gozar logo, ele tem que ser bom, ele tem que fazer a mulher gozar e a coisa é maluca, então ele entra nessa loucura. A mulher também, ela não pode se soltar totalmente, porque senão ela é puta, senão ela é isso, senão ela é aquilo, ela não pode virar do jeito que ela quer, ela não pode expressar totalmente o que ela sente, porque senão ela é safada, senão ela é vagabunda. Todas essas questões da sociedade. Então o que é mais fácil? É mais fácil eu ficar no sexo mental. É mais fácil eu ficar no sexo mental, eu me dou prazer ali, acabou comigo, eu relaxei. Né? É muito mais simples. Só que é bacana quando você tá com aquele erotismo, quando você tá com aquela vontade, o seu corpo tá naquela necessidade sexual e você vai lá se masturba e a coisa acabou e você está ótimo, está satisfeito com aquilo. O problema da masturbação é quando você começa a fazer aquilo com uma frequência que você não fica sem. Aquilo vira uma necessidade, como qualquer outra fuga, como qualquer outro vício, uma necessidade extrema, onde você não se sinta bem. Ou quando você percebe que você não sente prazer com o outro, você sente prazer só se masturbando. Você não consegue sentir prazer com a sua parceira, com o seu parceiro, com a pessoa que está se relacionando. Você sente prazer quando está só. Simplesmente só. E daí você começa a prestar atenção que aí há o envolvimento de energias, de espíritos obsessores sexualmente, quando você começa, não está pensando, não tem nada erótico na sua cabeça, mas você começa a vir ali, desperta uma coisa do nada, em horas que não tem nada a ver, e você sente aquela necessidade de se masturbar, você se masturba, e no fim você se sente acabado energeticamente, dá aquele esgotamento energético, você fica fraco, né? Parece que foi toda a sua energia, e fica uma coisa, não é uma coisa que satisfaz, parecia que você estava numa obrigação, uma necessidade que era uma obrigação ali. Ali você está sendo obsediado, ali realmente você transou com alguém, e alguém sugou sua energia, e acabou. Então é observar, às vezes a gente entra, pode entrar, nada pode impedir de entrar nessa. Nada pode impedir. Só que também a gente cata, quando eu falo de sexo mental, hoje ele é muito comum. E a masturbação, ela vai além. A gente cria muito essa, masturbação não pode, masturbação. Mas enquanto, eu sempre falo, a masturbação a dois. E quando eu falo masturbação a dois, eu não estou falando um masturbar o outro. Estou falando, você está ali, está tendo ato sexual, está ali, né? Soca, soca, soca. Só que não está ali. Não está ali. Você não está ali. Está na mente. Os dois. Isso vive, isso. Trabalho muito isso em curso, quando eu falo de sexualidade, quando eu falo de intimidade, o curso de intimidade fala muito disso. Você não está ali. É masturbação a dois. E é muito comum. Cada um tá na sua fantasia, não está tendo uma conexão, ele não está conseguindo se conectar um com o outro. Muitas vezes um ali não vai sentir prazer, realmente. É um sexo vazio. E você vê isso muito hoje, as pessoas estão muito no mental, né? As pessoas acabam não se soltando a estar numa conexão real com o outro, de permitir todo o lado sensório. É uma coisa totalmente vazia, seca. Então vai, ejacula, lógico, às vezes os dois chegam ao orgasmo, mas foi pela repetição. Um está se masturbando ali, eles não estão conectados, uma troca real energética. Isso é muito comum. Isso é muito comum e às vezes casamentos que passam isso por anos, 20, 30 anos. É a mesma coisa do que eu estava falando ontem, das pessoas estarem lá, né? Era o que acontecia quando você tinha que casar e não podia sentir nenhum tipo de prazer e tava ali o ato sexual. Tava, mas não rolava. E outra, você tá ali, hoje, até os dois estão afim e tal, mas entra
um está preocupado só na performance. Os dois estão preocupados, cada um está preocupado na sua performance, no que ela pode fazer, se ela pode ou não se soltar, a mulher se ela pode se soltar, o homem se ele vai conseguir ou não dar prazer, se ele vai conseguir ser o homem, aquele que pode, mesmo viril. Isso também em casos, quando é caso homossexual, enfim, homem com homem, mulher com mulher, não tem, pode entrar no mesmo personagem. Isso não acontece só quando é heterossexual, acontece em qualquer caso. Quando entram nesses personagens, a coisa vai louca. E não importa. E eu nem coloquei, e essa semana eu nem vou falar. Escuta bem, eu nem vou falar. Entrar no assunto de homossexual, heterossexual, qual que é o... Porque isso não teria nem que ser falado. Porque é totalmente comum. Homossexual, heterossexual, bissexual, isso é natural. Então eu nem coloquei. Nessa semana, já estou dando spoiler do resto da semana, eu nem coloquei, porque isso não teria nem que ser colocado aqui, porque o sexo ele é totalmente natural, né? A opção sexual ela é totalmente natural. Você falar que definir aqui se homossexual é algo espiritual, não, pelo amor de Deus, estamos em 2018, né? Mas voltando para a masturbação, então os casais vivem, né, numa masturbação a dois, onde eles não estão ali realmente conectados, né? Onde está prestando atenção muito mais em resolver, em gozar logo, porque está buscando aquele prazer em gozar logo, acabou, vou assistir o jogo, vou fumar um cigarro, vou mexer no celular, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que não está ali, não está tendo pele, não está tendo real, aquela conexão real. Então você vai falar de masturbação como um erro? Se você está fazendo isso com o parceiro, para mim é a mesma coisa. Está tão no mental do mesmo jeito. Está no sexo mental da mesma forma. E é isso que é o problema, quando entramos no sexo mental, que abre possibilidades de obsessões. Com parceiro, sozinho, não importa. Às vezes está com o parceiro ali, mas está no sexo mental, a coisa entra numa loucura tão grande que está obsediada ali, está uma suruba total. Com outros espíritos sugando ali o casal do mesmo jeito. Porque o casal não está ligado consigo, eles estão só na mente, eles estão só fantasiando ali o que eles queriam. E às vezes está fantasiando outra pessoa, e isso é normal, né? Isso aí acontece. O marido está com a mulher, está pensando na faxineira, na secretária, né? no amigo. A mulher também está pensando em outra pessoa. Por quê? Porque não está se abrindo. Porque as pessoas não se abrem a permitir, a sentir prazer realmente. Porque o sexo ele não está só no órgão ali. Ele é o corpo todo. O prazer não está só o órgão da mecânica sexual, né? Não, ele é o corpo todo, ele precisa ser explorado em todo o seu lado sensório do corpo. Sexualidade não é só ali. E você vê que os hindus já viam isso, né? O Tantra fala muito disso, de perceber que vai muito mais do que ejacular, que o orgasmo ele é pelo corpo todo. E quando a gente começa a desprender essas energias em nós, essa ação toda em nós, o poder de ação vai muito além, porque é uma grande energia de ação. E a gente começa a sair desses dogmas que prendem. E esse é o tema de amanhã, dogmas. Sexo, espiritualidade, dogmas. Quantos dogmas a gente entra que fecha tudo. Então amanhã às 11h30, espera aqui, não esquece. Você vai curtir, você vai compartilhar este vídeo para a gente chegar a mais e mais pessoas. E amanhã você vai acompanhar lá no canal Filhos da Libertação, Magia da Alma, às 18 horas. Você não sabe ainda o que é Magia da Alma? Magia da Alma é o trabalho que a gente tem lá, o Espaço Filhos da Libertação aqui em São Paulo. Tem um canal também, lá onde trabalha a bruxa Maga Pitas, o tarólogo, mago, o cromoterapeuta Mike Carvalho, que sempre dá dicas de entender magia, de entender a cromoterapia, de entender todo esse lado, né, magístico da magia, da mudança, da alquimia, mas vendo a sua responsabilidade em tudo. Então lá eles ensinam rituais, eles ensinam limpezas, eles ensinam como é a magia das cores, e eles vão dando dicas todas as semanas às 18 horas. Então você vai lá, entra lá e assiste amanhã às 18 horas. Como já tem um material, você já pode até hoje já assistir o material que já está lá. Então amanhã às 18, vai lá. E amanhã às 11h30 da manhã, eu aqui. Até lá.